Olá, meus irmãos e amigos. Nós estamos dando continuidade ao estudo do livro Palavra de Vida Eterna, escrito pelo nosso querido Emmanuel, através do nosso querido amigo inesquecível Chico Xavier. E hoje nós vamos abordar uma lição, a número 20 desse livro, que fala sobre a vigília, que a gente tem que estar vigiando o tempo todo, trabalhando, mas vigiando. E Emmanuel vai se basear numa passagem em que o Paulo escreveu uma carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, onde ele adverte os filipenses, dizendo: se há virtudes ou se há glória, nós devemos colocar isso na pauta do nosso pensamento, que seria agradecer a vida conforme ela é e procurar as virtudes. Porque, a bem da verdade, segundo Emmanuel, nós estamos aqui trabalhando, mas temos que vigiar, porque somos expostos a determinadas situações complicadíssimas. O Kardec perguntou no mundo espiritual, perguntou para os benfeitores do mundo espiritual superior, se a nossa facilidade de aprendizado é mais como desencarnado ou como encarnado. E o benfeitor vai dizer para ele que é como desencarnado, porque lá a gente está envolvido por um grupo de espíritos que já tem uma conduta ilibada, perfeita, já estão muito além da nossa condição, e eles são os nossos mentores. Agora, quando a gente reencarna, chega aqui, a gente vem cheio de propósito, sabendo que nós reencarnamos só para fazer o bem, mas de repente nós somos envolvidos por uma série de situações em que muitas das vezes nós não estamos preparados e acabamos por cair na cilada, pagando um alto tributo. E eu quero passar para o meu amigo Rodrigo, que eu quero agradecer a participação sua conosco, para estar conversando sobre esse assunto que Emmanuel trouxe com muita propriedade para nós. Olá, queridos irmãos, Bom dia, obrigado pelo convite. E a gente lembra principalmente ali, acho que o início de tudo, Mateus 26, 41, quando Jesus está ali no Jardim de Getsemane, aos pés do Monte das Oliveiras, e ali ele está naquele momento de sofrimento, leva com ele os três discípulos, Pedro e os dois filhos de Zebedeu, o Tiago e o João, e Jesus fala: fiquem aí atentos, vigiando para que eu faça as minhas orações. E Jesus vai ali passar aquele momento de dificuldade, de provação, e quando ele volta, está todo mundo dormindo. E aí Jesus fala: mas espera aí, vocês não conseguem ficar 1 hora vigiando? E aí ele fala: vigiai e orai para que não caias em tentação, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então essa vigilância que Jesus recomenda, e o Espiritismo traz de uma forma tão profunda para a gente, muitas vezes é difícil de a gente pensar o que isso significa, porque o nosso pensamento ele é muito dispersivo, A gente está sempre tentando pensar em coisas específicas, mas o pensamento foge. E muitos experimentos que a gente faz de foco, de concentração, as pessoas elas não conseguem focar, elas não conseguem concentrar em alguma coisa por muito tempo, ou às vezes até por pouco tempo. Você está começando a pensar alguma coisa e de repente começa a vaguear. E essa necessidade ela se dá muito por conta daquilo que a gente acaba criando como formas nos nossos pensamentos, e André Luiz traz essa ideia para a gente, principalmente quando em Mecanismos da Mediunidade ele vai falar de ideoplastia. O que basicamente é isso? Quando a gente pensa, aquilo se forma como matéria no nosso campo áurico. Então, André Luiz até passa uma situação ali num livro que ele está acompanhando uma pessoa dentro de uma reunião, não sei se eram evangélicos, mas estava tendo ali uma reunião religiosa, e ele acompanhando ali a pessoa que estava falando, ele começa a olhar a plateia, e muitas pessoas plasmando imagens de dinheiro, outras de objetos. Então ele vai acompanhando aquilo e vai visualizando, falando: nossa, as pessoas estão pensando, a gente consegue ver o que essa pessoa pensa.
Então isso, dentro do Espiritismo, a hora que a gente entende que o pensamento ele é forma, nós temos uma outra visão de tudo. Porque quando nós vamos olhar Kardec, lá na pergunta 909, que Kardec pergunta se o homem, né, ele pode por si só superar as suas más tendências, a resposta dos Espíritos é que sim, com pouquíssimo esforço. O que seria uma má tendência? Então, quando a gente pensa em algo, muitas vezes vem um pensamento assim absurdo. E a gente fala, mas por que eu estou pensando um negócio tão absurdo desse? Eu nunca pensaria algo assim. E aí a gente vai entender que esses pensamentos eles são plasmados na atmosfera e muitas vezes a gente capta isso. E esse pensamento vem à cabeça, às vezes momentaneamente como uma primeira ideia. E se eu não gosto desse pensamento, simplesmente eu descarto esse pensamento e a gente continua pensando outras coisas. Só que quando a gente gosta desse pensamento, que às vezes não é nosso, mas ele vem uma primeira vez, eu meio que vou cultivá-lo um pouco, ele entra um pouco ali fisicamente na minha atmosfera, só que ele vai embora, só que fica um pedacinho. Por quê? Eu alimentei um pouco. E aí eu vou pensar outras coisas. Pode ser que no outro dia esse pensamento volte, só que agora, como ele já existe um pedacinho, é como se ele ficasse um pouco mais forte, é como se fosse uma droga que a gente vai viciando naquilo e aquilo vai fazendo parte. Então, muitos dos pensamentos, até como o Emmanuel traz, que vai levar talvez a um possível crime ou a alguma destruição de algo. Então, o Emmanuel traz ali todas as informações para a gente, né, do que esses pensamentos podem causar. E é principalmente pela alimentação. Mas muitas vezes esses pensamentos não são nossos. E quando a gente pensa ele como físico, aí a gente consegue trabalhar a destruição dele. Mas aí a gente fala um pouquinho mais para frente. Quando a gente tem um projeto de reencarnatório, no plano espiritual, antes da gente reencarnar, eles dão uma cartilha para a gente de boas condutas, né? De bons pensamentos, de boas falas, de bons comportamentos. E essa cartilha, ela é dada praticamente a todo mundo que vai reencarnar. Exatamente para saber da importância do nosso reencarne. Nós não estamos aqui para passar férias, nós estamos aqui para aprender, para crescer, progredir, para atender a proposta de Jesus. Jesus veio trazer para nós uma informação baseada em 3 pilotis, segundo ele, colocando para Pedro, o seu discípulo. A primeira pilastra da proposta do Cristo é a responsabilidade pela vida. Que a gente tem que entender que isso que nós estamos vivendo hoje, que é uma experiência carnal, através de um processo reencarnatório, é de extrema responsabilidade. Não é viver por viver e gozar a vida, não. Tudo bem, pode desfrutar das benesses que a vida nos propicia, mas entendendo que nós precisamos ter responsabilidade. O segundo elemento da proposta de Jesus é a aceitação da vida como ela é. Nós temos a vida que nós já conseguimos organizar nessa trajetória espiritual de longos anos, de longas experiências na carne e no mundo espiritual, na erraticidade. Então, não é dizer que nós estamos no lugar errado, com as pessoas erradas, não. Nós viemos com um programa de aprendizado, saldando os débitos de antes e sendo submetido a provas para dizermos que estamos adquirindo uma competência. E o terceiro elemento é o esforço, que ele fez questão de frisar para Pedro. Pedro, quando eu disse, se alguém convidar-te a caminhar uma milha, caminhe 2. Aquele que perseverar até o fim, fim de finalidade, não é de tempo, será salvo. Então, Emmanuel foi questionado no mundo espiritual. Você que está escrevendo lá para a Terra, por que você não reproduz essa cartilha que é dada para as pessoas reencarnantes estudar? E ele, pensando bem, falou, olha, tudo bem, eu vou escrever. Através do nosso querido Chico Xavier, ele escreve essa cartilha, que tem o mesmo nome dela no mundo espiritual, que é Pensamento e Vida. E nesse livro, Emmanuel vai dizer exatamente o que o Rodrigo colocou aqui. Pensamento é vida. O que nós pensarmos, nós vamos viver. Porque a gente plasma
e acaba atraindo vibrações de acordo com o nosso pensamento, ou rechaçando vibrações negativas com o nosso pensamento. E o pensamento é que vai plasmar a nossa fala e o nosso comportamento. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai, para não cair em tentação. O que é essa vigília? Senão, o que nós estamos pensando, o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo, que está para a espiritualidade nos analisar e aproveitar aquilo que nós estamos ofertando. E como isso muitas vezes é não palpável, fica difícil as pessoas entenderem o que é vigilância. Então, no dia a dia, na prática, as coisas não são tão simples. Um exemplo prático. Responda para você, quantos carros vermelhos você viu ontem? Não prestei atenção, alguns, então vou perguntar quais eram as placas desses carros, caso você tenha visto algum. Dificilmente vai saber. Só que vamos fazer um combinado, a partir de amanhã eu te pago R$50 cada carro e placa que você me trouxer. Eu vou quebrar, porque agora vai aparecer carro vermelho para todo lado e todo mundo vai começar a prestar atenção. Isso é vigilância, é estar atento a algo específico. Só que o conhecimento, muitas vezes, ou quase sempre, ele é necessário para que a gente tenha uma observação e tenha atenção em alguns pontos. Então, uma pessoa que começa hoje a fazer curso de cabeleireiro, que ela começa a cortar cabelo, ela vai começar a andar na rua, ela vai começar a olhar e observar, aquele pezinho ali não foi bem cortado, aquele outro ali podia ter feito dessa forma. Uma manicure que começa a fazer um curso, ela começa a observar a unha de todo mundo. Porque a pessoa aprendeu. Então, quando a gente estuda, que a gente consegue aprender algumas coisas e aquilo vira foco para a gente começa a perceber e prestar atenção nesses pontos. E é muito difícil a gente querer mudar um todo. Eu posso pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e querer melhorar tudo. É claro que a gente tem diversas dificuldades, diversos defeitos, mas dificilmente a gente vai conseguir vencer todos esses obstáculos de uma vez só. O que é muito difícil e às vezes a gente passa uma vida toda empurrando com a barriga, né, como se o Evangelho fosse um livro de receita de bolos, a gente fica craque em entender todas as receitas, mas não faz o bolo. Ou seja, eu não sou um bom boleiro só por ler. Então, o que é muito interessante para o autofoco e principalmente para a gente tentar resolver algumas tendências? Pega uma coisa, um defeito. Eu tenho esse defeito. Então, aquele defeito é o teu carro vermelho. É ele que vai tocar uma sirene na cabeça quando acontecer. Então, por exemplo, eu tenho tendência a, quando passa uma mulher, eu olho aquela mulher e penso alguma coisa que não deveria. Ou um homem, ou eu tenho um pensamento de pegar algo que não é meu. Enfim, qualquer pensamento. A sua atenção vai ser em cima disso. Está ali no dia a dia, as coisas estão acontecendo. Você já é a pessoa que sempre foi, com os mesmos defeitos. Você não precisa ser melhor naquele dia, você precisa só ter atenção a um ponto. Então veio aquele pensamento, imagina que aquele pensamento criou uma forma física dentro da tua atmosfera. Então eu tiro a atenção de algo que é não palpável para algo que é físico, é um objeto. Então aquele pensamento eu imagino que é uma figura que está aqui dentro agora, um objetozinho e eu não quero ele. Então o que eu vou fazer para me livrar daquilo? Eu não vou simplesmente parar de pensar, eu vou destruí-lo. Então se o meu foco for, tocou a sirene, apareceu um carrinho vermelho aqui que é aquele meu defeito, eu vou imaginar uma vibração, um fogo, qualquer coisa para destruir aquilo. E esse momento que eu faço essa ação e aquilo é destruído, o teu pensamento vai embora. Não só pelo foco, mas também pela atenção. Doutor, já fiz isso com o primeiro defeito que eu quis eliminar e é absurdo o quanto isso é positivo e funciona. Esquece o resto, eu não quero melhorar o resto. É como se eu pegasse o Evangelho uma página e trabalhasse essa uma página até que ela fosse vencida. E assim, é transformador. Então isso é foco. Agora, eu não posso pensar em tal coisa, não posso ter o pensamento assim, não tem como. Hoje muita tela, muita coisa. Os nossos pensamentos eles são muito pequenos, a gente vê nas redes sociais, a gente não consegue ficar 5 segundos vendo um vídeo, a gente já pula para o próximo. Então essa atenção múltipla, ela prejudica muito na nossa percepção do problema e no foco em tentar resolver. Lembrando que a neurociência tem feito pesquisas de quantos pensamentos a gente tem por dia. Tem alguns institutos que dizem que é 60 mil pensamentos por dia.
Outros chegam até o extremo de 90 mil pensamentos por dia. Olha, é muito pensamento. Então você imagina quantas vezes nós pensamos muitas coisas para atingir esse número. Agora, Deus é tão maravilhoso, linguagem pobre, né? Porque Deus é muito mais do que qualquer definição que possamos dar dele. Mas vamos usar esse termo. Deus é tão maravilhoso que não dá para nós o direito de pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Se eu for pensar em dirigir um carro, atendendo o celular, eu vou bater. Exatamente porque o nosso cérebro não administra esses dois pensamentos, ele não consegue. Você pode até ter um lapso, assim, um momentozinho, um hiato, em que você consegue pensar duas coisas, mas logo em seguida você acaba pensando numa única coisa. E um detalhe, quem coloca o pensamento e quem tira, somos nós. Deus não vai interferir nisso. Eu vou escolher o que eu quero pensar e vou trabalhar em cima disso. Então, se vier um pensamento ruim, eu não tenho que brigar com ele. Jesus, aliás, colocou isso, não resistais ao mal. Deixa o mal para lá. Eu vou pegar um pensamento bom e vou colocar na minha mente. O que vai acontecer com o pensamento ruim que eu não quero colocá-lo na minha mente? Ele vai embora. Agora, se eu disser, eu não quero pensar nisso, eu não quero lembrar disso, eu não quero pensar nisso, eu não quero lembrar disso, o que eu estou lembrando? Disso e nisso. Então, o que nós temos que fazer? Quando vier um pensamento como o Rodrigo colocou, você disse não, esse não. E não adianta dizer esse não, ele vai continuar ali. Eu tenho que colocar um pensamento para substituí-lo. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar, é um ou outro. Então eu vou colocar um pensamento bom. Do momento que eu coloco o pensamento bom, e sou eu quem coloco e tiro, aquele pensamento ruim vai embora. E com isso a gente vai ficando seletivo, vai procurando pensar sempre coisas boas. E Emmanuel vai falar que toda hora nós somos desafiados. Alguém que nos critica, alguém que fala mal, alguém que quer nos prejudicar de alguma forma. Sempre nós vamos ter situações extremadas em que somos colocados em xeque. É a hora do testemunho, né? Se nós estivermos embasados nesse pensamento bom, sempre trabalhando para que ele seja a tônica da nossa vida, sempre rechaçando o ruim, mas não rechaçando no sentido de afastá-lo pura e simplesmente, mas colocando um bom no lugar, a nossa mente começa a ser mais, vamos dizer assim, mais fluida. As vibrações são melhores. A gente começa a criar um clima muito gostoso em volta. E com isso nós vamos aproximando criaturas na mesma faixa vibratória, encarnadas e desencarnadas. Por isso que Jesus fez questão de frisar: vigiai e orai, para não cair em tentação. Não é para não ser tentados. Porque tentação, Rodrigo, a gente tem todo dia, não tem? Agora, se a gente vai cair na tentação, é uma escolha nossa. É só vigiar o pensamento, que por consequência traz a fala e o comportamento. Se o pensamento, a fala e o comportamento é bom, ótimo, vamos continuar. Se não é, é hora da gente estar repensando, reformulando conceitos e mudar, para que a gente possa alinhar com a proposta das grandes almas. E até esse apontamento, né, que o Emmanuel faz de Paulo de Tarso, né, se uma virtude há ou se um louvor existe, que seja ele a ocupar a sua mente, é bem isso, né? É colocarmos no lugar algo positivo. Então, sabendo que existe esse mecanismo de que a gente só tem um pensamento e que nós criamos essas formas, aí passa a ser interessante se a gente tiver ali a oportunidade de dar para os espíritos a chance de nos utilizarem. Por quê? Muitas vezes a gente quer fazer o bem, mas a gente quer fazer aquele bem assim, eu estou aqui disponível, se acontecer alguma coisa eu faço o bem. Só que a gente é uma ferramenta mal amolada, nós somos um machado cego. O que nós precisamos é dar a oportunidade da espiritualidade de utilizarem nós como ferramentas. Como assim? Você vai sair no dia a dia.
Uma coisa é, se acontecer alguma coisa, eu ajudo. A outra coisa é você combinar com a espiritualidade. Faz uma prece, conversa com o teu amigo protetor, pega lá 10, 20, 50 reais, coloca na capinha do celular e combina com ele. Fala assim, ó, esse dinheiro aqui não é meu, esse dinheiro aqui é para eu ajudar alguém que necessita. Coloca essa pessoa no meu caminho. E aí você vai andar, essa pessoa vai vir no teu caminho, porque ela vai ser colocada, porque você está combinando com a espiritualidade. Você está dando a oportunidade. Diversas vezes eu fazia pão, porque eu gosto de fazer pão, comida, essas coisas. E às vezes eu fazia pães, né? Pegava lá 4, 5 pães e saía na rua, mas eu combinava com a espiritualidade. Ó, nesse pão aqui tem um remédio. Por quê? Eu sovei a massa com amor. Né? Eu olhava para cima e imaginava segurando a mão de Jesus e sovando aquele pão, que aquele pão tivesse a energia necessária para suprir a doença ou, sei lá, qualquer coisa que fosse importante para alguém. E sai para a rua aleatoriamente. Às vezes entregava o pão para uma pessoa que estava na rua. Às vezes tocava uma campainha de uma pessoa ali em qualquer lugar, não sei. Ouve, né? Dá oportunidade. Se o Espírito fala assim, ó, vai ali naquele prédio, toca o 25 e fala para a pessoa que você está vendendo pão. E aí a pessoa, se ela descer para pegar esse pão, comprar esse pão, ou pelo menos para conversar, de duas uma, ou ela precisava conversar, ou ela precisava do remédio que estava no pão. De uma forma ou de outra, nós nos colocamos como oportunidade. Então, combinar com a espiritualidade é, primeiro, projetar essa matéria, mostrar que somos, né, disponíveis para que eles nos usem, né, para que eles utilizem a gente como ferramenta. E não só ficar esperando ali no receptivo. Então, a gente precisa dar essas oportunidades, porque a pessoa vai aparecer. Vai sair na rua, coloca lá dentro do carro um pacote de bolacha, um pacote de salgadinho, alguma coisa. Né? E combina com a espiritualidade. Ó, isso aqui não é meu, que seja entregue para alguém que está precisando. E a gente vai começar até a aprender a ouvir como é o jeito que eu ouço o meu protetor. A gente vai começar a perceber que às vezes até algum fenômeno físico acontece, às vezes vibra alguma coisa, ou a gente começa a perceber, isso acontece muito em trabalhos mediúnicos, né? Da gente entender como é essa relação. Só que a gente se coloca primeiro à disposição. Então isso traz muita oportunidade de trabalho, muito além do que aquilo que a gente, por acaso, aconteça em algum momento e a gente ajude. Né? Então é muito importante colocar esse pensamento positivo também. Quando Emmanuel vai falar da virtude e do louvor, quer dizer, que são os dois elementos importantíssimos para a gente nos posicionar bem diante da vida. Primeiro, para participarmos do banquete celeste, Jesus fez questão de frisar que nós precisamos ter a veste nupcial. E qual que é a veste nupcial? Exatamente as virtudes. Então nós temos que trabalhar essas virtudes em cima do dia a dia. Se eu sou intolerante, vou começar a ter mais tolerância em casa, vou ter mais tolerância no ambiente de trabalho, vou ter mais tolerância dentro de uma casa religiosa que eu estou trabalhando. Se eu tenho pouca, vamos dizer assim, capacidade de desprendimento, principalmente em nível material, eu vou começar a fazer isso que o Rodrigo colocou, uma maneira de estar ajudando os outros materialmente. Se eu sou uma pessoa irascível e que por qualquer coisa eu estou ficando irritado, eu vou começar a trabalhar isso dentro de mim. E essas virtudes vão acontecendo em cima da nossa diretriz, da nossa busca. E quando a gente passa a entender isso, nós vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos reencarnados, de termos tudo que nós temos e até essa oportunidade de a gente estar fazendo o bem. Porque, segundo o Chico, façamos todo o bem possível hoje, porque amanhã ele, o bem, será o nosso único advogado. E com isso nós estamos distanciando das trevas, porque às vezes a gente fica tão preocupado com a obsessão. Olha, para estabelecer vínculo com as trevas, é só agir de uma maneira infeliz. E para nós estabelecermos vínculo com a espiritualidade superior, é estarmos pensando alto, pensamos bem, falando de uma maneira correta e agindo de uma forma, vamos dizer assim, fraterna, solidária, amorável. Com isso, nós estamos facilitando a ajuda da espiritualidade, nos usando como instrumento, conforme o Rodrigo colocou aqui para nós.
palavra final é sua, temos que encerrar o nosso programa e você vai trazer a mensagem final para os nossos telespectadores. Foco no pensamento, pensamento positivo, substitua todo e qualquer mau pensamento por ações, principalmente amor, pensamentos, energias, tudo isso vibra. Então nós somos o equilíbrio perfeito entre o que pensamos, sentimos e as ações quando agimos. Que isso seja completo, né? Que a gente não tenha entropia, que a gente não perca essas boas energias e aí tenha que buscar por meio de passes e outros mecanismos que a gente se recomponha, que a gente tenha a capacidade de se recompor. Então, ao invés de sermos aquele, né, que ergue a mão no umbral e grita, pelo amor de Deus, me tira daqui, que a gente possa ser a mão do Cristo, se envolva em luz e vai tirar aquela pessoa, porque Deus auxilia as criaturas por meio das próprias criaturas. Sejamos a mão do Cristo.